Salve, salve, senhoras e senhores do mundo e de fora do mundo, hein? Tá começando agora o segundo episódio do Papo Zen. Essa oportunidade que eu tenho de trazer amigos, lideranças, pessoas influentes da comunidade patrocinense para um bate-papo aqui no Quintal Espaço para Eventos. O meu segundo candidato, aliás, o meu segundo convidado. Ele foi candidato, foi aprovado e virou convidado, Fernando Ramos Bernardes Dias, Super Gêmeos Ativar, os gênios, aliás. Fernando, prazerão te receber aqui, cara. Como é que tá, Zé? Tudo bem, né? Pra mim é sempre uma honra estar aqui. Você fala... Pode chegar mais perto do microfone. Pode chegar o microfone perto de você. Aí, beleza. Aí. Quando você fala em candidato, o candidato só se for, né? Mais um amigo de todo mundo. E quando você falou em liderança, eu prefiro ser amigo do que liderança. Ultimamente, liderança é zebra. Não tá legal, não, né, Não. Sam? Fernando, você foi um garoto, um moleque, assim, que deu trabalho pro doutor Antônio Bernardes e pra dona Celeste? Depende do ponto de vista de que é trabalho. Mas digamos que lá em casa, filho do meio, apesar de você ter um monte de filho do meio, né? Mas filho do meio costuma ser o mais complicado da casa, né? Tem um irmão mais velho, tem uma irmã mais nova. A gente sabe, tem um irmão que mora lá em Campinas há 20, quase 30 anos já. Então, o filho do meio sempre tem mais trabalho do que os outros. E eu não né? sabia disso, hein? Sabia não? Pois é. Meu irmão mora lá, ele saiu daqui com 17 anos. Então, ele vem pouco aqui, né? E aí ele, por eu ser filho do meio, sempre deu um pouco mais de trabalho. E lá em casa tem um problema, né, Zé? O meu pai, como todo mundo sabe, ele era um cara super temático até em alguns aspectos. Ele não bebia, não fumava, não fazia nada de errado, não. Só gostava do Brizola. Eu acho que o que, aliás... Para mim hoje é uma vantagem. Já é uma vantagem, e que você também, né? Eu gosto. Você seguiu também, Segui. né? E assim, eu tive o defeito de beber desde novo, né? E aí, isso para ele era o fim do mundo. Então, nesse aspecto, eu acho que eu dei um pouquinho de trabalho. Mas fora isso... Essa é uma pergunta tipo Hebe Camargo, né? Aquela famosa pergunta redundante, né, Fernando? Foi a sua maior referência, né, o doutor Antônio, né? Sem dúvida, né? O pessoal pergunta assim, você é bom igual seu pai? Eu falo assim, não, igual meu pai não tem ninguém, não. Ele era muito melhor do que eu. Então, sem dúvida nenhuma, eu falo que é o maior professor que eu tive. Por incrível que pareça, Zé, na advocacia mesmo, eu tive poucos anos de convivência. Eu formei em 2003, comecei a advogar no meio de 2003, e ele faleceu em 2007. Então, quer dizer, foi 3 anos e meio, 4 anos. 2007? Gente, o tempo... O tempo passa, né? Tempo passa, né? Tempo passa. Ele fez 14 anos agora em 11 de janeiro. Então, assim... 11 de janeiro, dia do meu aniversário. Pois é. Mas é uma referência absurda, uma presença louca, né? Até hoje, muita gente liga lá para conversar comigo e me chama de Antônio. Eu já cometi esse erro algumas vezes. Mas viu? eu não me incomodo de forma nenhuma, porque na verdade acaba sendo uma referência. E é interessante que eles enxergam em mim, às vezes, como de fato um sucessor natural dele. E isso para mim é um orgulho tremendo. É interessante, Fernando, porque eu me lembro muito do Dr. Antônio em vários aspectos. 2 deles foram muito marcantes para mim. O Dr. Antônio foi o primeiro, a primeira pessoa da sociedade, assim, dentro do contexto mesmo, de importância dentro da sociedade, que me reconheceu como jornalista, como proprietário de joias, e sempre me respeitou por causa disso. A primeira. Também não sabia disso. Isso. E a segunda, que o doutor Antônio, ele foi o doutor Walter Pereira Nunes dos advogados. Também É isso? O pessoal fazia... Eu me lembro dele na praça, às vezes conversando com o Hernani ali na farmácia e tal, por aí, e de repente chegavam, doutor Antônio, que bom, o senhor tá aqui, eu tô com uma demanda lá na fazenda, assim, assado, o que eu faço? Aposentadoria. Na verdade, meu pai ele tinha essa facilidade, porque meu pai é de origem muito humilde, a verdade é essa, né? Veio para estudar na cidade, morava na roça, veio para estudar. De onde que ele... Ele é da região ali de Chapadão de Ferro. Chapadão. Descendo ali para a região de Mata da Fortaleza, ali na divisa de Patrocínio com Guimarães e Cruzeiro da Fortaleza, ali na tríplice fronteira. Na tríplice... no triângulo das Bermudas, triângulo ali. A faixa de gás. E ele veio muito novo. Ele veio para morar na casa de uma tia,
morou em casa de parente e mudou daqui para ali. E ele era o filho mais velho de 11 irmãos. Ele foi o único da família que conseguiu estudar. Uhum. Então, ele sempre, por essa origem dele humilde, ele teve que mudar daqui para poder melhorar de vida e tal. Para estudar direito, ele teve que mudar. Ficou 16 anos fora e voltou. Fez onde? Fez em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio. Estado do Rio. Porque ele era funcionário público da Ah, Petrobras. então tá explicado, o brisolismo, então. Exatamente. O governo Brizola, meu pai estava morando lá. Então, ali que meu pai, do Brizola, e conheceu. Só de meu pai já ter, como diz, na adolescência dele, pelo que ele falava, pelo pouco que ele falava, sobre isso, ele já tinha formação de esquerda, mas o contato dele com o Leonel Brizola foi lá no Rio de Janeiro, durante o governo dele, lá de 82 a 87, foi a época que a gente morou lá em Macaé. Meu pai estudava em Campos Goytacazes e a gente morava em Macaé. Você chegou a morar no Rio, lá então? de 81 a 87. Você é da década de 80, né? Sou de 80. Janeiro de 80. Por um pouquinho eu sou. 7 de janeiro. 7 de janeiro de 1980. Isso. Fernando, e eu me esqueci, né, aqui no início, quero agradecer, né, ao Grupo Módulo FM, né, por ter cedido, né, o doutor Fernando aqui para o humilde Papo Zen, porque, né, o doutor Fernando praticamente presta o serviço quase que diuturno para a Rádio Módulo. Um abraço para a Leide, para o Manuel Guedes. O Manuel Guedes, cara, é um cara que eu quero trazer aqui para entrevistar. Esperar acabar a gente, se Deus permitir, né, Fernando? Eles são gente boníssima, né? Tanto o seu Manuel quanto a Leide foi minha aluna, uma amiga que eu fiz, então sempre tô lá, porque além de tudo eu gosto, ela gosta do bate-papo, né? E para mim E acaba que a coisa casa perfeitamente, porque são assuntos, né? O doutor Fernando Bernardes acabou se tornando o rei do decreto, não é o comentarista Ali Oliveira, mas é o... É isso mesmo, né? Na verdade, assim, por uma coincidência, né, até, eu sou assessor jurídico da CIP desde quando eu formei. Né? O primeiro cliente que eu atendi lá que eu formei foi a CIP, incrível que pareça. Então, eu falo que foi o primeiro porque meu pai falou, você vai lá para a CIP, ficar lá atendendo uma vez por semana, vai ser seu primeiro... Seu primeiro trabalho. Seu primeiro trabalho. E tenho um orgulho danado. Então, foi em 2003 isso. E de lá para cá eu venho atendendo a CIP, né? E gosto muito do trabalho que é feito lá. E agora, com esse decreto, com essa pandemia, o negócio se assoberbou, rapaz, e tem muito trabalho. Graças a Deus, e tem problema de... O que eu mais gosto de fazer é tentar contribuir de alguma forma. E se a gente puder, isso eu falo sem demagogia, se a gente puder, num momento difícil, contribuir com o empresário, né, é ótimo. Dentro de uma razoabilidade, né, eu sempre falo isso, muita responsabilidade, que é momento disso, a gente contribui. Né? A população está muito dividida quanto a isso, né, doutor? Muito. Principalmente por essa questão do lockdown. E na minha modesta opinião, eu sempre tive uma opinião, o seguinte, eu prefiro pecar pelo zelo. Tá? Pelo excesso. Também concordo. Na verdade, a gente tem que imaginar, se há tempo para cá, o pessoal deixou de confiar muito na ciência, né? Isso é ruim, mas a gente tem que confiar na ciência e nas autoridades, tá certo? Que as autoridades não estão merecendo muita confiança, não. Mas a gente precisa confiar, né? Porque se a população, efetivamente, começar a desconfiar de tudo que as autoridades orientam a gente a fazer, a gente vai cair numa anarquia do pior termo da palavra, da pior essência da anarquia. Então a gente tem que tentar acreditar nas coisas. E o lockdown, eu tenho certeza absoluta que o prefeito, o governador, o próprio presidente, quando ele toma essas medidas, não é o que ele quer fazer. Alguém orienta. Ninguém quer fechar uma loja, um estabelecimento comercial, uma oficina, e falar, fique em casa, né? Em casa, sem trabalhar, sem gerar emprego, sem sentido. Ele tem um fundamento para isso, né? E o que eu falo muito para o pessoal da CIP, para os clientes, eu falo assim, gente, vamos procurar entender, vamos procurar um meio termo, tem muito essa frase essa semana, vamos procurar o possível, não o impossível, vamos tentar. Não adianta você falar assim, vamos pedir para a prefeitura para reabrir tudo e ficar tudo normal, igual tem alguns que pegam. Tem jeito, né? A gente sabe disso. Então vamos tentar trabalhar com o que dá, com o que dá para ser feito. Todo mundo quer que o negócio volte ao normal, mas para voltar ao normal nós vamos ter que passar. Ter que passar por um período anormal que a gente está passando aí. E ninguém queria passar, né, Zé? Com certeza, Fernando, isso aí aconteceu pelos feriados do Carnaval, veio o Réveillon,
pessoal viajando. Mas ontem eu li um comentário de um amigo meu no Facebook dizendo que o fator determinante foi a vinda daqueles pacientes de Manaus para Uberaba. Que loucura, né? É, Loucura. Então, assim, a gente tá se investigando aqui em Coromandel, em Monte Carmelo, essa nova variante do porque coronavírus, né? que teria vindo junto com esse pessoal que veio de Manaus, né? É uma loucura. É a primeira vez que a gente vê falar numa doença que a primeira coisa que você consegue para combater ela é a vacina, né? Sempre vem o medicamento para depois vir a vacina, para todos. É. Agora não, para o H1N1 ninguém lembra disso, né? O H1N1 foi ontem, né? Em termos científicos. Mas veio o tal do Tamiflu primeiro, combateu, depois veio a vacina. E hoje ninguém fala mais porque quase todo mundo toma vacina ou é medicado. É. O coronavírus não consegue medicamento. E aí apresenta vacina. O vírus da AIDS, por exemplo, que é um vírus também, você consegue medicamento e não consegue a vacina. Então, que até hoje não tem vacina para AIDS, né? Então é uma loucura, né? A ciência. Mas tá na hora da gente. Tá chegando no fim, eu falo isso pro pessoal. Estamos do meio pro fim já. Então vai acabar daqui a pouco. E em algumas cidades, alguns estados aí, a coisa o Rio de Janeiro, por exemplo, né, parece que está mais ou menos numa normalidade controlada, né, doutor? O próprio São Paulo, né? A vacinação de São Paulo chega a quase 4% da população já. A gente acha que não é nada, mas é muita coisa. Ainda mais você imaginando que você está vacinando aquelas pessoas que são mais acometidas, que são os idosos, o pessoal que tem problema. Então, assim, o índice de morte tende a cair, né? A partir do momento que você vacina, aqui em Patrocínio mesmo, né? Já tem muita gente vacinada dentro dentro das proporções, né? Você tem aí toda a população acima de 85 anos, tem todos os profissionais de saúde, 100% dos funcionários da Santa Casa, 100% da turma do MedCenter. Então, é bacana demais, né, Zé? Doutor, vai de laranja ou vai de uva? A uva é mais docinha, né? Que é isso? Que precisa. Valeu, Nicão. Valeu. O Vitor trouxe, esqueceu de colocar aqui, porque eu tenho meu cooler, né? Ah, é? Aí, a questão do cooler é assim, o que você quer do meu cooler, né? Então, aí a coisa... Eu vi o Gleidson, um abraço pra ele, né? O Gleidson Ele foi seu colega, meu amigo. Segundo fontes, né, que emanam quentes e sulfurosas da terra rangeliana, diz que ele entrava com o equipamento e você entrava com o Celtinha para carregar, para tocar, é verdade? O Celtinha carregava, o Celtinha, o Corsinha fazia o transporte da antiga banda Blackjack. Da banda Blackjack. Da banda Blackjack, o Gleidson era o baixista da banda, né? Na época ele era magro ainda, agora ele tá emagrecendo de novo. Emagrecendo de novo. Você não tocava nada, não? Não, só transportava. Só transportava. Eu era o road da turma. E entrava de graça e agitava, né? E agitava. Não pode falar, mas o pessoal sabe, né? Quem acompanha a banda normalmente fica bem na fita também, né? Bebe de graça. O Luiz Antônio Costa, que é o outro que eu quero trazer aqui no Papo Zen. O Luiz brincava que na churrascaria Alvorada, antigamente, o pessoal para entrar de graça fazia isso, né? Era a banda entrando e o sapo entrando atrás para ver se ficava por ali de graça, né? Então entrava, o que você é? Aí, eu sou o guitarrista, beleza, eu sou o baterista. Eu sou o percussionista. Eu sou o cantor. E eu sou aquele que o cara pisa no pé e fala A gente era mais ou menos uns 3 que só acompanhava, sabe? Não cantava nada, mas a gente estava sempre junto com essa galera aí. Porque, na verdade, a gente se conhece desde pequenininho mesmo. Então, eles com 13 anos, 14 anos, essa turma já tocava por aí e a gente sempre acompanhava aí. É interessante, né, Sô? Eu estava comentando até com o Cleice, é o pessoal do rock and roll mesmo, em terra de sertanejo, que Patrocínio. E a gente não diz toda a região que Patos é bem rock and roll, né? Mas em terra de sertanejo, o rock ainda permanece em Patrocínio e muito bem representado, né, Fernando? E naquela época, Zé, era interessante, porque aqui em Patrocínio era o lugar que eles mesmos tocavam. Tocava em Guimarães, Carme Paranaíba, Coromandel tocava muito, né? E aqui sempre teve um público pro rock, né? A gente tinha uma turminha aí, você viajava, ia para os shows aí, Belo Horizonte, São Paulo, né? Uberlândia, então, nem se fala. Então, hoje em dia tá muito mais fácil de viajar, viu? Mas na época, eu vou te falar. Na época enfrentava muita barra, né? Muita barra, nossa senhora. E assim, e show de rock, você sabe, né? Aquela bagunça, fila...
sujeira, banheiro não tinha de jeito nenhum. E tinha um que não bebia para trazer de volta ou não tinha isso não? Todo mundo bebia? Ah, todo mundo bebia. O Gleitson bebia menos. Mas ele é muito louco. O pouco que ele bebia, ele... Não, o Gleitson, o Bocão, não tem lógica não. Mas o resto... E assim, dentro da área histórica de patrocínio, tem algumas pessoas, você falou do Dr. Walter, né, que tem muita história para contar, mas se você escutar a história dele, você tem que sentar com ele e puxar a língua dele, porque não é de... o Dr. Vicente Arantes, que é uma sumidade, que sabe tudo, passou por N governos aí, né? Pega o Dr. Maurício Brandão, que é um cara que sabe tudo, que conhece todas as entidades, a cidade participou de tudo, ajudou a constituir, ajudou tudo. O José Carlos Grossi, que é um pioneiro do café, quando ele senta para conversar, eu converso muito com ele, ele conta... É difícil, né? Muito. O Zé é difícil pouca sair gente. de casa, é pouca gente, pouca né? gente. Mas se você conseguir... pouca gente. Mas o Zé tem muita história, viu? Tem história demais. Muita história para contar, ele não tem vergonha de contar as histórias muito boas, sabe? Então, assim, é coisa histórica de patrocínio mesmo que pouca gente sabe. Tirando seu pai, doutor, qual é a pessoa que mais te marcou aqui em patrocínio? Tem muita... Isso até pronto assim falar, mas tem muita gente... Esses aí que eu falei, por exemplo, todos eles em algum momento marcou muito, né? Porque assim, como eu convivi sempre muito na Barra do Saia do meu pai, meu pai convivia com essa turma e eu tava junto desde moleque. Né? Você acabou, você ficando adulto, sim, meio que fora do tempo, você virou um gato, vamos dizer assim, né? O que acontece? Eu conheço muita gente bem mais velha do que eu, muita gente. Então, eu brinco, por exemplo, eu fui dar aula na faculdade, eu tinha exatos 24 anos. Entrei na sala de aula, tinha acabado de fazer 24. Eu falo que eu era o mais novo da sala. Porque a primeira turma de contabilidade, que foi a primeira turma que eu dei aula, de ciências contábeis, eles eram todos os contadores antigos da cidade que estavam aproveitando o curso para sair do técnico contábil e formar em bacharel em ciências contábeis. Sim. Então, assim, sem medo de errar, você tinha lá o Ed Carlos, o Ednilson, o Lauro, o Jango, o Luizinho, lá do Escritório União, entendeu? Só essa turma, a velha guarda da contabilidade. Só cobra criada, né? Aí eu brincava com eles, né? A Zezela da Câmara. Então tinha uma turmona que foi meu aluno nessa primeira turma aí. Aí eu brincava com eles, assim, vocês me passam vergonha de eu ter que chamar a atenção de aluno aqui não, porque eu não tenho coragem. E muito pelo contrário, né? Sempre respeitaram muito. Hoje, todos esses aí que eu falei são amigos, top com a turma aí trabalhando. Então eu sempre convivi com esse pessoal mais velho, desde a época do meu pai. Eu brinco muito, né, do Flávio Almeida. Eu gosto demais, eu acho o Flávio uma mente brilhante. Que isso, inteligentíssimo. Um cara desperdiçado em patrocínio. Falo isso muito pra ele. Não, o problema do Flávio não é desperdiçado em patrocínio, o problema é que ele quis voltar para patrocínio. Ele quis ser desperdiçado em patrocínio. Isso. Ele quer ficar aqui, né, ele gosta daquilo ali. Né? Eu não esqueço uma frase que você usou. Eu falei assim, como é que eu falo com o Flávio, Fernando? Ô, Zé? Não, você não fala com o Flávio, não. Ele que fala com você. Você não acha o Flávio, é ele que te acha, eu brincava com ele que era o Flavius Way of Life. Tem o American Way of Life, que é um modo de vida norte-americano. Sim. E ele tem, né? Sim. Flavius Way of Life. Mas um cara assim, a inteligência dele. E o pouco que às vezes você conversa com ele te dá umas... A última vez que conversei com ele agora, não vou lembrar o nome, mas ele me indicou um livro sobre a história de patrocínio da dona... senhora. Ela ia escrever 3 livros sobre a história de patrocínio. Ela escreveu o primeiro, aí ela faleceu. Aí ela era um livro o que eu vi, o que a minha mãe viu e o que os meus filhos viram. Sei. Era 3. Eu me lembro, também me faltou. Nem lá em casa eu Fidalma. Não, não é Dom Fidalma, não. Não? Não. Zina. É um... Zina. Eita. Eu sei que é um trem... Uma coisa mais ou menos. É muito bacana. E eu achei esse livro, ele falou assim, o livro é tal. Eu falei, eu quero ver eu achar, Flávio. Se você não achar, você me fala que você tira cópia. E eu fui na internet e achei lá no brechó lá da Estância Virtual. Sei. Lá em Belo Horizonte, o cara me mandou. Então tem. Então o Flávio é um cara... Ele é outro. Se você conseguisse trazer ele aqui, que era bom, viu, Zé? O Flávio tem história. Tem muita história. O programa do Flávio tem que ser... Você tem que dividir ele em 2 partes, você sabe, né? É complicado. E assim, eu estava te falando da convivência com meu pai, por exemplo, coisa que eu não esqueço, não é pra você estar aqui não, mas
dois episódios bem interessantes. Um era pequenininho, eu era um moleque, e teve uma entrega, foi um sorteio de um carro, do CAP, desses que o CAP sorteava de vez em quando, Sim. lá no Catiguá, e aí sentou na mesa eu, meu pai, sentou você e o Flávio na mesa. Eu não esqueço, meu pai ele deve ter rido assim, umas 2 horas seguidas, sem parar. Porque toda hora tinha um comentáriozinho sobre alguém que estava chegando na festa. Que tava... Né? E isso pra mim era coisa. E O mal do jornalista, e eu acho que também deve ser a vantagem do advogado, é a questão da observação, né? Muito. E assim, as pessoas às vezes não entendem, e às vezes os comentários da gente, né, não é acidez. Na verdade, é brincadeira mesmo. Por isso né? que eu te falei que o doutor Fernando foi uma das primeiras pessoas que me reconheceram, né, na imprensa de patrocínio por causa disso. Ele via que não havia, vamos dizer assim, maldade na coisa. Era uma observação normal de um cara que tinha uma visão diferenciada, é isso. E outra oportunidade, eu estava fazendo estágio no escritório do meu pai, que todas as vezes que eu vinha da faculdade, eu estava em Uberlândia, em julho e janeiro eu ia para o escritório dele. E também não tinha que ser remunerado, não, porque, né? Nem pode. Casa, comida, roupa lavada. Tudo a faculdade paga, pô. Faculdade paga, pô. Vai cobrar o quê, pô? E aí aconteceu vocês tinham edição extra, né? Isso. E houve uma interpelação judicial de um determinado político. E o Flávio procurou meu pai para fazer a resposta. Mas foi uma tarde de gargalhada também. A resposta ela foi pública. Porque o Flávio falou assim, doutor Antônio, como é que tem que ser feita essa resposta? Ela tem que ser judicial? Não, Flávio, não precisa não. Você tem que apresentar uma resposta. Você tem que ter um comprovante de que você respondeu. Eu falei assim, então eu vou fazer na capa do jornal, pode ser? Você pode. Não foi feita na capa do jornal. Nessa época, a gente já tinha dividido sociedade. Ah, já tinha? E ele tava sozinho. Isso mesmo. Aí ele me pediu para diagramar. Aí nós fizemos, né? Ele escreveu, me mandou o arquivo e eu diagramei. O edição extra, especial, fulano de tal. Isso. Que foi o autor da interpelação judicial. E eu exigi dele, porque você deve conhecer o Flávio, como é que é? O Flávio é um cara que ele fica, se você deixa ele perto de você, ele fica, já fez, já terminou. Eu peguei e falei assim, ó, vou fazer, e a hora que ficar pronto, eu te ligo. Ele ficou girando o quarteirão, tipo assim, assim que ele me ligar, eu tô parado na porta da casa dele. Ele escreveu, mandou pro meu pai, falou assim, doutor, pediu pra... olha aí, você tem algum problema jurídico? Aí meu pai fez as considerações, normal, né? Mas foi de uma... Aquilo tem que guardar, pra posteridade. De uma irreverência, né, no negócio. É loucura. Nossa! É loucura. Acho que vale a pena uma hora isso ir de volta pra internet, porque ele deve ter guardado, o Flávio deve ter isso. Com certeza. Eu me lembro de eu não sei se era manchete da capa, que a questão tudo começou por causa desse agente político fumando. Isso. Né, dentro da Câmara Municipal. Né? Aí o jornal citou até a marca do cigarro, e que não era a marca. Aí ele pegou, o Flávio colocou na manchete. Não era... Nem frio, nem caldo. Nem frio, nem caldo. Charme. Era charme. É loucura, né? Eu não esqueço disso. É o detalhe. É o detalhe. Porque ele falou que ele fumava frio ou caldo, né? E aí falou, nem frio nem caldo, é um charme. Era charme. Mas assim, é só para quem conviveu. E aquela situação política da época é bem diferente. Bem diferente. Porque apesar de ter um antagonismo, sempre teve, patrocínio sempre teve dois grupos políticos sempre muito fortes, né? Não tinha a beligerância que tem hoje em dia. Briga leal, né? Era uma briga... dentro das 4 linhas, né? Isso aí você saía, você via um conversando com... várias vezes a gente via terminar uma sessão ordinária. Eu não gosto de falar sessão ordinária, eu falo ordinária porque... Ordinária. Vamos dizer assim. Mas terminava uma ordinária, doutor, e a gente via, né? Um barzinho, numa lanchonete, num lanche, nesses lanches. Todos que 15, 20 minutos atrás estavam degladiando ali... Depois tá... tranquilo, tomando cerveja, brincando, discutindo, enfim. Como meu pai tinha uma proximidade muito grande, sempre teve com algum político, né? Porque sempre gostou demais de política.
foi presidente de um mesmo partido político por Nossa. 20 anos, né? Presidente do PDT. Então, assim, teve um período pequeno que ele saiu e voltou, né? E quando ele faleceu, ele ainda era presidente do PDT. Então, tinha sempre político lá no escritório, né? Sempre político em casa. Todas as etnias, classes sociais e opções sexuais. Então, tinha... Opções não, né? Orientações. Então, orientações. Então, isso era muito bacana. Porque quando eu pego... Você tem ideia, Zé? Eu tenho lá em casa, tem que achar. As coleções de Santinho eleitoral. Tem lá em algum lugar tem que achar lá. Desde moleque. E... São os alfarrábios. Os alfarrábios. O pessoal às vezes me pergunta, Zé Eloy, você tem? Eu falei, eu tenho que procurar nos alfarrábios, mas deve ter. E lá a gente via as pessoas que eram candidatas, você via que tinha muita pessoa muito simples mesmo. Não é simples de poderio financeiro, não. Era simples de pura mesmo, né? Mas que sempre estava participando politicamente, né? Da política e muitas vezes com boa intenção. Muitas vezes não, 90%, porque naquela época não se ganhava dinheiro com política, né? Pois era bem diferente. Eu me lembro na época do Tião Eloy, moleque eu era, vamos dizer assim, colocando uma poesia na coisa, assim, as pessoas, ele como vereador, ele não existia salário, não recebia nada, as pessoas batiam aqui para pedir urna funerária, e ele tirava do bolso para pagar. E não era ele, não, era Hélio Furtado, doutor Abdias Alves Nunes, o próprio doutor Vicente Arantes, o próprio Joaquim Assis, doutor Ocacir, né? Eu não sei se você se lembra dessa história, eu me lembro, dentro da Câmara Municipal, ver um vereador ser eleito presidente da Câmara na Cumbuca. Você sabe dessa história? Não, isso não. Sabe, não? O Lázaro Fernandes era vereador e foi eleito na Cumbuca. Todo mundo queria ser vereador na Câmara, em linhas gerais. E ninguém, é lógico que eu quero ser vereador e presidente, você quer ser presidente também, eu vou votar em mim e você... Aí o Luiz Alberto Ribeiro teve a feliz ideia de pegar os papéis, preencher com os nomes, colocar numa caixa de sapato, balançar. E, aliás, o Luiz também é outra personalidade. É outra personalidade. É outro que conhece patrocínio. Conhece. Muito, né? É dessa idade, né? Dessa geração antiga anterior aí, né? E o Luiz era tido como novo na geração antiga também, né? Você nunca pensou em mexer com isso, não, Fernando? Não mexo não. Assim, eu mexi, você sabe. Mas chegou a trabalhar na Câmara? Trabalhei 2 anos com o Júlio Elias em 2005, 2006, como procurador-geral do município. Em 2007, 2008, continuei assessorando ele mais dentro do meu escritório, né? A prefeitura. Ele não, a prefeitura. Depois, com o Cássio, eleito presidente da Câmara, ele me chamou, insistiu, e eu gostava muito do Cássio, eu fui. Fiquei 4 meses lá. Você ficou pouco tempo 4 meses. Não foi? 4 meses. 4 meses. Aí eu falei, Cássio, isso não é pra mim, não dou conta. Chega, eu vou voltar pro meu escritório. Porque, assim, na verdade, aquilo lá é uma cachaça, né? Você vai pra lá e fica lá. Você não consegue ir lá, trabalhar um pouquinho e voltar pro seu escritório. Ou você tá lá, ou você não tá. Não, e quem conheceu, o Cássio, sim, como você conheceu, como eu conheci, sabe que era 28 horas por dia de presença. 9 dias por semana e 35 dias por mês. E assim, eu só saí o dia que a gente conseguiu fazer uma licitação, contratar uma assessoria de peso. Falei assim, Cássio, tô fora. Agora você tá bem assessorado. Bem assessorado. Chega, tá muito melhor do que eu, doutor Luiz Carlos Figueira de Mello, gente boníssima lá de Uberlândia. O Luiz é fera. É fera. Uma sumidade. E aí eu falei, agora o doutor Luiz toca. Mas foi a doutora Cidinha também, ajudava ele lá. Isso é muito bacana, né? Mas, assim, politicamente, eu tenho minhas posições políticas, gosto, mas não, política municipal não é pra mim, não. Outra pergunta, bem Hebe Camargo, bem Faustão mesmo, né? Tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito, Fernando? Não, eu gosto. Zé, se tem, eu não penso nisso. Tipo assim, presidente do CAP. Não. Eu, sem falsa modéstia, já tive a oportunidade de assumir um monte de coisa na minha vida. Sei. E nunca quis. Tem hora que tem que pensar na família, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, né? Eu, depois de 19 anos na faculdade, eu tô
eu deixei a docência por um período sabático. Pois é. Eu até cheguei a publicar no Mais Um Online, várias manifestações nas redes sociais, doutor. E eu vi realmente manifestações, e até hoje você recebe, né, algumas manifestações. Eu costumo dizer que eu gosto demais de gente. Gente, no geral. Não gosto de estar perto de gente. A minha esposa fica rindo, porque, por exemplo, chega numa sexta-feira à noite, eu tenho que chamar alguém lá para casa para tomar uma cerveja, para fazer uma comida. O negócio é estar no meio de gente, sempre foi. E a faculdade, para mim, sempre foi a melhor coisa, porque eu falava que lá eu descansava. Porque eu ia para lá, dava aula, ficava batendo papo com os alunos depois, e esse, para mim, sempre foi muito bom. Com essa danada dessa pandemia, Nossa Senhora, as aulas online, isso me consumiu. Porque chegou uma situação em que eu estava na aula para aluno que eu não sabia quem que era. E isso, para mim, é o fim da picada. O meu orgulho é topar na rua com um aluno e falar para minha esposa assim, ó, aquele lá é meu aluno. Nada substitui, não. Né? O olho no olho, a presença física, não tem como. E eu, assim, fiz muito amigo na faculdade, aluno, virar amigo mesmo. Então, essa pandemia não me permitia a essência da docência, não. Eu falei, não, chega. Agora eu vou tirar um período sabático, a hora que tudo voltar ao normal, eu volto a dar aula. Agora, mas por enquanto, não. Você acha que tudo vai voltar ao normal, principalmente nessa... Eu fiz essa pergunta pro Gleidson, o Fernando, e faço para você, porque o seu nível, vamos dizer assim, de docência, ela é superior ao Gleidson, porque o Gleidson trabalha com ensino médio, né? Isso, com adolescente, né? Com adolescente, médio ou fundamental, eu não sei como é que é isso. Ensino médio antigo segundo grau, eu acho. Antigo segundo grau, médio. Agora você não. Você trabalha adulto, né? Com adulto. Só que adulto. Eu acho que nunca mais vai voltar ao que era, né? Mas vão existir dois tipos de faculdade muito bem claros. As faculdades que priorizam o ensino presencial, e elas vão ser valorizadas por isso, e as faculdades que vão estar com o ensino digital, que isso vai ser o normal. O normal vai ser o digital, o extraordinário vai ser o presencial. E tende que o serviço presencial, pelo menos na minha forma de entender, tende a ser vamos dizer assim, o melhor, né? Vai ser vai ser o bom da coisa. E esse ensino digital, esse ensino presencial, é que deixa a gente orgulhoso, sabe? Eu ensino, a gente vai somar as tecnologias com o ensino presencial. Isso a gente vai conseguir fazer. O que se chama hoje de ensino híbrido, mais ou menos. Sei. Você vai trazer material para dentro de sala de aula, material digital, mas vai manter o contato com o aluno, que é aquilo que é necessário, né? O ensino superior no Brasil, Zé, ele sofreu uma revolução 10 anos para cá. Eu brinco com os meus colegas professores lá que a gente tem que reaprender a dar aula. Em todos os sentidos. Houve uma quebra de paradigma absurda. As piadinhas que a gente fazia lá, quando a gente começou a ser professor, hoje eu não posso fazer. Não, nada. Os exemplos que eu dava... Não tem como. Não tem como. Por N situações. Tem coisa que é para melhor, tem coisa que é pior. Eu falo que, às vezes, a sala de aula envelhece a gente um pouco, porque quando eu falo, por exemplo, os alunos de plano real, né, tem muito aluno que não sabe o que é. Né? E foi em 94, né? Então tem aluno que nasceu de 94 para cá, a maioria. E aí você não pode. Ao mesmo tempo, você tem certas brincadeiras que era normal, a gente brinca muito, você vê os trapalhões hoje, né? Os trapalhões não... escolinha do professor Raimundo. Você não faz mais. Igual eu falei, de certa forma, coisas bem positivas, né? Acho que a sociedade tem que progredir realmente. Mas muda. Então a docência, ela vai sofrer uma revolução, está sofrendo uma revolução sem volta, sem dúvida nenhuma. Eu vou te fazer uma pergunta que é meio que o meu posicionamento. Está faltando ao jovem, ao estudante, interpretação de texto? Tá, ou não ler. Mas não é só o estudante, não. Tem uma geração aí, uma geração perdida, sei lá, pensar aí em 20 anos, e o pessoal acostumou a ter a coisa muito mastigada. E hoje a gente está numa situação em que existe um excesso de informação. E esse excesso de informação, se ele não for bem recebido, ele é ruim, né? Se ele não for bem assimilado pelo aluno. Então hoje você tem informação no WhatsApp, e desde coisa muito boa até coisa que você tem que jogar no lixo sem olhar, sem ler, né? Mas
A molecada hoje você tem que saber mostrar isso para ela. E assim, Zé, o que eu vejo, pelo menos meus alunos lá, é que a turma de 20 a 30 anos consegue conviver bem com isso. Entendeu? Elas absorvem bem essas informações e conseguem fazer como diz, separar o joio do trigo. Né? Eu acho que o problema está mais para frente um pouquinho, de 30 para frente. Sabe? E aí o pessoal não lê. Não lê, não escuta, não quer ler, não quer opinião divergente da dela. Não sabe debater. Eu falava agora com um amigo que antes de entrar no WhatsApp. Tem cara que ofende sem ver que está ofendendo. Porque Verdade. o cara opina, não consegue ganhar a discussão e parte para apelação. Apelação. E isso é ruim demais. Eu, por exemplo, como eu lido no meio de debate, né, que é a advocacia, para mim é muito, muito comum discutir, ou expor opinião. Eu brinco pro pessoal, não quer saber minha opinião, não me pergunta. E se me perguntar, eu vou falar. Eu falo isso muito nas entrevistas, você não me aperta, não. Chega antes, 5 minutos antes, fala, esse deixa eu te assunto falar. aqui, vamos tomar cuidado com ele. Mas para mim você não falou isso, não. Não, aqui não. Você falou mais cedo para mim, que era conversa fiada no bom sentido. Com todo respeito. Mas então é tranquilo. Mas assim, e se não puder falar, eu falo, Zé, não mexa com isso não, vamos mudar de assunto. Até porque, assim, existem assuntos que realmente são bem... Há uma sensibilidade envolvida, né, doutor? Aí é complicado. Mas é por isso que eu te falo que essa geração nova é bom. Eles têm facilidade de conversar sobre certos assuntos. Muito forte. Né? E isso é bacana. Quer dizer, a cabeça do jovem de hoje em dia ela é muito aberta para tudo. Eu costumo dizer para minha esposa lá que é uma tábula rasa, né? É um quadro em branco. Você escreve. Então, por isso que eu gosto da faculdade. Não é que você vai doutrinar o cara, não, mas você faz ele pensar. E pensar sem preconceito. Houve uma democratização muito forte no nível de ensino. Né? Por exemplo, quando eu fui fazer Direito, eu tinha 2 faculdades de Direito em Uberlândia, uma era federal e uma faculdade em Patos, e só. Eu não tinha faculdade de Direito para fazer isso. Na faculdade particular, naquela época, você tinha 7 candidatos por vaga para fazer Direito. Na particular. Na particular. Hoje, até o último dia que eu olhei, tinha mais de 8 faculdades de Direito só em Uberlândia. Aí você tem faculdade de Direito em Monte Carmelo, você tem 4 faculdades de Direito em Patos, tem faculdade de Direito em Patrocínio, você tem em Paracatu, você tem... Quer dizer, tudo quanto... Araxá, tudo quanto é cidade na região, você tem, Uberaba acho que tem 3 ou 4 também. Então, tudo quanto é tipo de cidade na região, você tem curso de Direito. Então, hoje qualquer um, e eu falo, não estou falando desmerecendo, mas qualquer pessoa que queira estudar, ele vai estudar. Por quê? O acesso é muito amplo. O governo tem as linhas de crédito, quando o governo não tem, o banco privado tem. Sempre tem alguma coisa para estudar. Hora de sala o cara não fica. Não fica. Não tem condição, eu posso pagar desse jeito, arruma um jeitinho para estudar. O problema é estudar, é levar a sério. Levar a sério o curso. Entendeu? É fazer direito. Direito. Assim como os outros cursos, né? O direito hoje é um curso, eu falo, é o curso de referência para mim porque eu dou aula e porque é o curso que tem mais aluno na faculdade. Mas fora isso, você tem um monte de opções, né? Aqui, você estudou na FAF, né? Você tinha 4, 5 cursos, né? Era biologia, né? Matemática, história e letras. Pois é. Então, depois fez físio, né? Depois isso. Quando eu formei, aí é que começou a fisioterapia. Pois é, a físio... E foi aquele boom, né? Patrocínio... Tinha 2 cursos no estado de fisioterapia. Era patrocínio no FMG, salvo engano. Então, assim, quem teve a ideia foi um gênio, porque, né? Então, assim, a faculdade, ela abriu a cabeça da cidade, vamos dizer assim. Quando veio para criar o curso de Direito aqui... Que foi uma loucura, né, doutor? E pedi a opinião da OAB, né, que é necessário, faz parte, e dos 3... E a OAB federal, ela ouve tanto a OAB estadual quanto a OAB do município, a subseção do município. E houve uma reunião, eu participei, e foi ouvido os advogados sobre o curso. E como não é diferente, 90% da turma foi contra. E isso é uma situação quase que de reserva de mercado, de medo da qualidade, sabe? O pessoal
pessoal batia muito na tecla, quem vai ser professor, é difícil trazer. Uma preocupação, na minha forma de entender, desnecessária, mas que o pessoal preocupou. E eu lembro que o Dr. Lupercio, eu gosto demais dele, eu acho o cara fenomenal. O Lupercio é Fenomenal. folclórico. Folclórico. Aqui do Fundão também, né? Você sabe que aqui no Fundão aqui, né? Aqui. E foi um grande amigo do meu pai. Desceu o Afonso Pena para baixo, aí é o São Vicente. Aí... o doutor Lupercio, ele tinha um escritório de frente ao escritório do meu pai, lá no edifício executivo. Executivo, aqui embaixo, aqui perto da prefeitura. Isso. Sim. O doutor Luciano Machado, hoje de frente ao do doutor Lupercio, né? E meu pai trabalhava com o doutor Zé Humberto. E eu convivi com o Lupercio na época, porque eram poucos advogados na cidade, então jogava bola junto os advogados, os juízes, os promotores, quer dizer, você tinha, sem exagero, 20 advogados na cidade. Né? E aí eu sempre convivi com o Lupercio, era amigo dos filhos e tal. E ele estava na reunião e todo mundo ficou olhando pro Lupercio, pensou assim, o Lupercio vai ter medo do curso de Direito. Do curso de Direito. Doutor Lupercio, o que o senhor acha? Eu sou a favor. Mas por quê, doutor? Vai trazer cultura para a cidade. Então, assim, eu não esqueço disso jamais. Que era um profissional que poderia ter medo já, como diz, de idade mais avançada. Claro. Né? Ele poderia ter receio da vinda do curso e foi um favorável, né? Pouquíssimos favoráveis, nós éramos uma pequena minoria lá. Mas eu tenho muito, muito respeito mesmo pelas pessoas mais velhas. Né? Quando, por exemplo, eu saio daqui de Patrocínio e vou até São Paulo para bater um papo com o Sr. Nenê Constantino sobre a Pai, eu vou respeitando a história dele em relação à instituição e a história de vida com o empresário, não é o empresário do país que ele é. Pois é, e acabou que a Pai deu uma... Caiu, vamos dizer assim, a responsabilidade, né, de gerir, de presidir a Pai caiu no seu colo, né, Fernando? Pela responsabilidade dele e do Dr. Walter, né? Ou irresponsabilidade dele de jogar essa bomba na minha mão, entre aspas, né? Uma bomba bem-vinda. Eu gosto muito do trabalho que a Pai faz e não reclamo hora nenhuma de ter sido eleito presidente da Pai. Gosto demais, né? Eles falam assim, dá tanto trabalho. Assim, gente, dá trabalho é outras coisas. A Pai não. Nossa. A Pai não dá trabalho. E você fez, falando em trabalho, você fez um brilhante trabalho, principalmente na questão da feijoada, né? Que a feijoada pegou o auge, a data da feijoada pegou o auge, né? Da primeira fase da pandemia, vamos dizer assim. E você fez a live, acabou aquele momento, né, emblemático, raspando a cabeça, aquela coisa. Mas sabe, é um negócio... E que depois, no outro dia, foi a feijoada propriamente dita, e você me disse que bateu o recorde, né? Se eu tivesse mais 100 ingressos da feijoada para vender, eu tinha vendido. É uma coisa louca. Foi o maior resultado da história da feijoada da Pai, financeiro. Mas quem trabalha, Zé, não sou eu não, quem trabalha é as meninas que ficam lá. É a Cláudia, é a Romilda, elas que ficam lá agarrando o chifre do boi. Não é um trabalho fácil. Trabalhar com deficiente é um negócio difícil, né? É muita gente, pouca gente sabe, mas eu estou falando aí em 700 atendimentos por dia. E como é que está acontecendo isso agora, Fernando? Pois é, Zé. A educação ela está remota, né? Porque lá tem educação, assistência e a saúde. A educação é remota. A saúde, até ontem, estava, bem dizer, normal. Infelizmente, ontem a GRS, ela determinou para combate da pandemia que a gente reduzisse a 30% da capacidade. Isso é péssimo, né? E a assistência, que ela é prestada quase que na chácara, né? Ela está suspensa, porque não tem jeito de levar a turma lá para a chácara para ser assistida por causa da pandemia, né? Está suspenso. Então, assim, o trabalho fica pela metade, é frustrante, sabe? Mas estamos lá preparando, estamos tentando dar uma saneada nas coisas, tentando fazer o negócio rodar, né? E, assim, o meu desafio é abrir a Pai para a comunidade. Eu tenho falado isso muito, né? Quem tiver a oportunidade de subir ali a Avenida do Enxó, dá uma olhadinha do lado direito ali e vai ver. Eu faço caminhada por ali, né? Você limpou, tirou tudo, fechou com... Teve um incêndio bem-vindo ali, foi uma beleza, Tinha um Sansão do Campo, né? Isso. Pegou fogo, aliás, a gente acha que foi alguém que pôs, inclusive, e esse fogo acabou sendo bem-vindo, porque
A hora que a gente percebeu que tinha que abrir aquilo ali. Falei, Cláudio, a oportunidade que a gente precisava. Arrancamos toda a sanção do campo, arrancamos toda aquela vegetação, conseguimos apoio, colocamos aquela alambrada e agora vamos fazer a calçada. Depois que fizer a calçada, a gente vai colocar uma placa convidando todo mundo a ir lá conhecer o trabalho, sabe? Porque talvez o trabalho mais bonito que a PAI tem é prestado ali, naquele lugar, ali dentro da chácara, né? É um negócio bem bacana mesmo, né? Fernando, muito obrigado, tá, pela visita, por ter aceito o nosso convite. Número 2, né? O Papo Zen número 2 com o Fernando. Estamos à disposição. A força é pequenininha, você sabe disso, mas é de coração que você precisar. Esse cidadão, esse jornalista, esse palpiteiro de plantão está à sua disposição. Gente, Zé, não é porque você está aqui não, mas pouca gente sabe o trabalho social que você faz. A gente não tem ideia da importância do trabalho da imprensa, né? Eu falo isso muito, tenho muito contato com você, com a Leite, com o Zé Antônio, eu falo, gente, porque toda vez que eu precisei, Zé, olha isso aqui, você não acha que é hora de publicar? Foi na hora, né? E porque a gente tem que ter essa visão. Então, para mim é um prazer estar aqui, conto sempre contigo aí e pode contar comigo. Abraço, doutor. Obrigado.